como sempre, nós vamos ver os recados passados pelo ministro Alexandre de Moraes na posse do TSE, na reportagem da Juliana Lopes. O primeiro dia oficial de campanha reservou para os dois principais candidatos ao Planalto um encontro inédito. A cerimônia de posse de Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral foi a primeira vez em que Lula e Bolsonaro estiveram reunidos em um evento. Os dois rivais se posicionaram cara a cara, mas se evitaram durante todo o tempo. Bolsonaro ocupou a tribuna de honra, enquanto Lula assistiu a tudo da plateia, ao lado dos ex-presidentes Michel Temer, José Sarney e Dilma Rousseff. Lula e Dilma não aplaudiram, nem se levantaram quando o atual presidente entrou no plenário. Durante o cerimonial, Moraes e Bolsonaro trocaram palavras ao pé do ouvido e algumas risadas. Moraes assume a presidência do TSE em um momento de alta tensão, em que a Justiça Eleitoral e o processo de votação são alvos constantes do presidente da República. A expectativa é que a gestão de Moraes à frente da Corte seja marcada por uma atuação firme no combate à desinformação. Em seu primeiro discurso, após ser empossado, o ministro saiu em defesa do sistema eleitoral do país. Somos uma das maiores democracias do mundo em termos de voto popular, estando entre as 4 maiores democracias do mundo. Mas somos a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência e transparência. Isso é motivo de orgulho nacional. Muitos dos presentes se levantaram para aplaudir efusivamente a fala de Moraes, enquanto Bolsonaro se manteve sério, sem esboçar qualquer reação. Moraes também criticou a utilização da liberdade de expressão como escudo para a propagação de discursos de ódio, especialmente no período eleitoral. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, de destruição das instituições, de destruição da dignidade e da honra alheias. Liberdade de expressão não é liberdade de propagação de discursos de ódio e preconceituosos. A liberdade de expressão não permite a propagação de discursos de ódios e ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado de Direito, inclusive durante o período de propaganda eleitoral. Vamos lá, direto para a nossa análise. Eu já dei aqui uma pinta no Abre, que eu fiz, sobre a minha leitura, o significado político desse evento no TSE. Eu comparo muito com o evento da semana passada. Um carimbo da sociedade civil, do setor financeiro, do setor empresarial ao processo eleitoral. E hoje eu vejo como um carimbo das instituições, do universo político, das matizes políticas e por aí vai. Thais Arbex, você estava lá e eu queria te ouvir o significado, como que foi, o que você viu e principalmente o significado político dessa posse do Alexandre de Moraes, talvez a mais prestigiada desde a redemocratização do país. Boa noite, Caio. Boa noite, Raquel. Bom estar de volta. Caio, vou compartilhar aqui com quem nos acompanha hoje no WW uma análise que eu ouvi agorinha de um ministro do Supremo Tribunal Federal a respeito dessa posse hoje. O que ele disse? Ele disse que a partir desse evento, dessa cerimônia, não há mais espaço para contestação da Justiça Eleitoral, das eleições, das urnas eletrônicas. Na avaliação dele, é como se cada um que estivesse ali presente estivesse referendando tudo aquilo que foi saudado, ovacionado, principalmente a democracia. Eu compartilho bastante dessa análise. A gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro mostrou a reportagem da Juliana Lopes. O presidente Jair Bolsonaro, em diversos momentos, se manteve sério, não aplaudiu os momentos
mais enfáticos do discurso do ministro Alexandre de Moraes, quando ele fez referência à celeridade do nosso sistema eleitoral, da nossa apuração eleitoral. E, neste final, quando ele fala que liberdade de expressão não é liberdade para atacar a democracia, destruir a democracia, atacar as instituições, mas a avaliação desse ministro é que, a partir desse evento, os espaços para qualquer contestação que seja à justiça eleitoral não estão mais abertos. Não há mais esse caminho, Caio. Você, Raquel, o significado político. Caio, eu compartilho muito da sua visão e eu acho que o próprio ministro Alexandre de Moraes, ele fez essa conexão ao abrir o discurso dele dizendo que ele era egresso das arcadas do Lago São Francisco. Eu acho que a Thaís está sendo um pouquinho otimista, porque eu acho que o discurso de questionamento das urnas, eu acho que ele pode voltar a aparecer principalmente no 7 de setembro e principalmente se Bolsonaro não reagir da maneira com que a campanha espera nas pesquisas eleitorais. Agora, vamos trazer um pouquinho de bastidor do que precede esta posse hoje. Estava havendo uma costura. A gente teve uma procura, né? O ministro Ciro Nogueira, o ministro Paulo Guedes, outros ministros do governo que fizeram essa interlocução entre Moraes e Bolsonaro. Bolsonaro foi pessoalmente convidado a comparecer, presenteou Moraes com uma camisa do Corinthians. Ele estava... Era um gesto dele de bandeira branca. A visão no entorno do Bolsonaro era de esvaziar essa tese de que o presidente é golpista. E o que eu ouvi de pessoas que estavam lá na posse, agorinha, pelo telefone, é que a sensação que dava era que Bolsonaro não esperava, com a sua presença lá, um discurso tão duro de Moraes. E eu acho que, assim, além do discurso, que é dentro do que ele já vem falando, é o que a gente esperava, mas que teve um tom muito forte, a reação da plateia. A reação da plateia constrangeu muito Bolsonaro. Os aplausos longos, em vários momentos, parte da plateia se levantando, criou ali todo um clima muito difícil para ele, que ficou evidente no semblante dele. O presidente Jair Bolsonaro, ele, em vários eventos desde que ele tomou posse, né, em janeiro de 2019, aí a gente está vendo essa imagem, o Alê... É o momento que a plateia aplaude o discurso do Alexandre de Moraes. É aquele primeiro trecho, isso, né? Você tem um aplauso longo ao ministro Alexandre de Moraes, ele tenta retomar a fala e não consegue. E volta a ser aplaudido. O presidente Jair Bolsonaro, ele tem essa questão com a institucionalidade, né? Em diversas situações, diversos eventos, ele colocado ali, ele costuma reagir exatamente com essa cara e ainda mais tendo o principal adversário, o líder das pesquisas, na frente dele. Mas eu vou voltar lá para a Thaís, porque eu também, enquanto, Thaís, você dava a sua avaliação, eu pensei, poxa, eu acho também o recado, a margem de manobra para a contestação eleitoral está muito apertada, seja pelos movimentos da sociedade civil, seja pelo movimento das instituições hoje. E interessante que tudo isso é resultado da reunião do presidente Jair Bolsonaro com os embaixadores que deflagrou. Se a gente pegar a cronologia, a pré-campanha ou a campanha começou lá com a reunião do Bolsonaro com os embaixadores, teve uma reação muito forte, banqueiros, empresários, sociedade civil, e hoje culmina aí com a posse do Alexandre de Moraes. Será suficiente esses dois grandes recados de segmentos da sociedade, das instituições? Será que é suficiente para quem quer que seja o derrotado não contestar o resultado eleitoral ou o presidente Jair Bolsonaro não retomar mais esse discurso de críticas e ataques às urnas? Qual que é a sua percepção, Thaís? Acabou? Será? Eu acho que acabou, seria muito enfático da nossa parte dizer ou cravar isso, porque a gente conhece o presidente Jair Bolsonaro nesses 4 anos de governo, ele sempre trabalha com uma linha bastante dúbia. Hoje, por exemplo, na avaliação que eu faço do fato de ele levar o filho Carlos Bolsonaro para a posse, ela é um gesto bastante significativo. É um gesto significativo porque a gente sabe que Carlos Bolsonaro esteve no foco desses
desses questionamentos às instituições, ele esteve muito presente ali no questionamento a ministros do Supremo Tribunal Federal, por diversas vezes foi o autor de ataques nas redes sociais, ele, a gente sabe também, está bastante associado ao inquérito das fake news que tem Alexandre de Moraes como relator, não deixa de ser um gesto do presidente Jair Bolsonaro, que está, sim, no momento de recuo, né, desses ataques às instituições, de ataques às urnas, e não porque ele acredite que o sistema é confiável. Não, tem uma explicação para isso. É porque a campanha diz para ele, porque os técnicos da campanha, os profissionais da campanha dizem para ele que, presidente, esse discurso não dá voto, muito pelo contrário, ele pode tirar voto. Então, o presidente Jair Bolsonaro está no momento de ouvir essas pessoas da campanha. Então, tem se recolhido. A cada novo discurso do presidente, hoje conversava com um integrante da campanha, em que ele não cita questionamentos às urnas, ao sistema eleitoral, à justiça eleitoral, ao Supremo, há uma comemoração, dizendo que menos um dia de ataques. Então, há um conjunto de fatores que contribuem para esse recuo. Mas é claro que a gente sabe que tem ali do lado do presidente Jair Bolsonaro aquelas pessoas que, de fato, não confiam no nosso sistema eleitoral, não confiam no judiciário, questionam o Supremo, o TSE. Então, não dá para dizer acabou. Mas o evento de hoje, a partir de todo o significado que ele teve, a partir das presenças, a partir dos aplausos, a partir das falas, não só do ministro Alexandre de Moraes, mas também do ministro Mauro Campbell, que é o corregedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral. Tudo isso cria um ambiente que é quase constrangedor questionar a democracia, questionar o sistema eleitoral, Caio. Eu tenho a impressão que além dos aconselhamentos do marketing, da ala política, do Ciro Nogueira, do Fábio Faria, para o presidente Jair Bolsonaro não entrar nessa, porque você tem uma massa aí de 20%, 25% do eleitorado que vai decidir a eleição, e essa massa que vai decidir a eleição, um eleitor de centro que está voando aí, que qual campanha conseguir captar vai ganhar, a meu ver, eu tenho a impressão que o presidente Jair Bolsonaro se move muito pelas pesquisas. E ele radicaliza o discurso conforme, na percepção dele, aumenta o risco de derrota. E como a gente vem retratando isso já desde a semana passada, a campanha está num momento de otimismo, que acha que vai ter uma arrancada, que ele vai virar, vai empatar tecnicamente, daí ele recua. Na sua avaliação, Raquel, o que move o discurso de ataque à urna do presidente? É a pesquisa, é o aconselhamento de marketing, ou mesmo a gente pode... Se ele perder a eleição, ele vai questionar de qualquer maneira? Como que é a estratégia eleitoral ali dentro? A gente várias vezes, até com o William aqui, tenta desvendando o Bolsonaro. Mas o que move ele? Será que agora é um passo para trás mesmo? Eu vou usar uma expressão do mercado financeiro, é um hedge, é uma proteção. O que a gente percebe das conversas é muito parecido com o que você descreveu, Caio. Se a campanha está num momento de otimismo, está num momento de achar que vão decolar, embora a pesquisa do IPEC ontem não tenha mostrado isso, mas as anteriores que eram mais focadas nos estados do Sudeste mostrassem um ganho importante para ele nos evangélicos e na baixa renda, ele tende a refluir um pouco. Se a sensação dele, se ele se sente mais acuado, se parece que ele pode perder as eleições, né? E eventualmente ele também tentando desvendar a cabeça dele, mas o que a gente escuta das pessoas que estão no entorno dele, se ele começa a se preocupar com o dia seguinte da eleição, eventuais processos, ele fica um pouco mais nervoso e tende a reagir de uma forma mais assertiva. Thaís, a gente está falando bastante do Bolsonaro, mas o dia é do Alexandre. Você conhece e acompanha a carreira dele também há muito tempo, mesmo daqui de São Paulo. O Alexandre, ele é tido como alguém muito duro, veio do Ministério Público e por aí vai. Mas de 2 semanas para cá, pelo menos 3 semanas, vem se difundindo a ideia da habilidade política do Alexandre de Moraes, que seria a pessoa ideal para negociar com os militares. O que dá para esperar dessa gestão?
para além, eu digo, da campanha da desinformação, da linha dura com fake news, hoje me chamou muita atenção do discurso de ódio, né? Ele diz que vai combater discurso de ódio, mas eu digo, ele é o duro ou ele é o hábil, né? Porque vem se formando essa ideia no imaginário da população, principalmente desde que ele se transformou aí num antagonista do presidente Jair Bolsonaro. O que esperar do Alexandre? Quem é o Alexandre que vai conduzir esse processo eleitoral e o TSE nas próximas semanas, próximos meses? Caio, na minha percepção, como você disse, acompanhou a carreira de Alexandre de Moraes há bastante tempo. O duro sobre o qual você fala não exclui o fato dele ser hábil. E o que a gente assistiu hoje, os convidados que a gente viu ali na posse hoje no TSE, mostram o tamanho da habilidade política de Alexandre de Moraes. Por quê? Porque consegui falar com pessoas que me disseram que ele fez questão de ligar para muitos desses convidados, para que essas pessoas estivessem presentes. A gente teve uma foto histórica, bastante histórica, com 4 ex-presidentes na plateia, 2 deles rivais políticos claramente, né? Um em cada ponta, Dilma Rousseff, Michel Temer, e toda a gama de políticos que estiveram ali nessa celebridade mostram o tamanho da habilidade política de Alexandre de Moraes. É claro que as posses do Tribunal Superior Eleitoral são sempre muito prestigiadas por políticos, mas Alexandre de Moraes, hoje, conseguiu fazer com que essa fotografia ela se expandisse, ela colocasse ali no mesmo ambiente, mais do que no plenário, porque depois, neste momento, ainda está acontecendo os cumprimentos, um coquetel, em que essas pessoas se encontram, se esbarram. Isso mostra o tamanho da habilidade política de Alexandre de Moraes. Mas eu acho que a gente não pode deixar de destacar o fato de que, ouvi agora há pouco também, talvez por destino, mas teremos Ricardo Lewandowski na vice-presidência. Ricardo Lewandowski, como o próprio Alexandre de Moraes citou, foi professor de Moraes na Universidade de São Paulo, é um ministro muito respeitado, é alguém bastante racional. Então, essa dupla, na avaliação das pessoas com as quais eu converso aqui em Brasília, elas tendem a dar ao Tribunal Superior Eleitoral uma dinâmica de, eu já ouvi essa expressão uma vez, de gestão de resultados. O que isso quer dizer? Quer dizer que vai ser uma gestão que vai ser bastante ágil, vai tentar dar respostas mais rápidas, mas vai fazer com que essas respostas aconteçam ali no ambiente dos autos, como se chama no juridiquês. Deve-se ter menos falas públicas, porque a gente sabe que tanto Alexandre de Moraes quanto o Ricardo Lewandowski não são pessoas, não são ministros que falam com muita frequência à imprensa, que não se comunicam muito fora dos autos. E aí, só uma curiosidade, essa frase que a gente está destacando agora na nossa tarja, liberdade de expressão não é de agressão, esse trecho do discurso do ministro Alexandre de Moraes, ele vem sendo usado em uma série de decisões do ministro. Ele já tinha usado um trecho com bastante destaque em decisões recentes do Tribunal Superior Eleitoral. Eu acho que ele criou isso quase como um mantra, Caio. Eu tenho... Por favor. Não, só queria complementar, Thaís, Caio. Eu acho que Alexandre de Moraes, ela falou muito, né, de quem é ele, como ele se comporta. Queria falar um pouquinho dos desafios que ele tem. Eu acho que ele tem pela frente um desafio enorme, uma pedreira, como a gente diz. E por conta do tom que a campanha está ganhando, né, nesses primeiros dias a gente consegue sentir um tom muito agressivo, um tom muito messiânico, e por conta desse essa enorme montanha que são as redes sociais. Ali você está falando de uma terra muito difícil de fiscalizar, né? A gente tem visto o YouTube, por exemplo, que está fazendo um esforço para derrubar algumas lives, alguns vídeos, mas que encontra muita dificuldade para circunscrever o que ele quer deixar de fora. A gente tem visto o Facebook, que também está uma plataforma muito solta, com poucas, os especialistas dizem, com poucas amarras. Então,
Além desse todo esse desafio político e do questionamento às urnas, o desafio prático de coibir as fake news e de uma forma efetiva, ele é muito complicado. Eu gosto de pensar que ele assume com todas as condições, as melhores condições políticas possíveis, porque o desafio dele, ele tem esse desafio tecnológico, fake news, desinformação, agora ele tem esse desafio político. E mesmo antes, acho que pelo perfil dele, pelas sinalizações que ele vem fazendo aos militares, por exemplo, a bolsonaristas, ao Palácio do Planalto, ele já conseguiu assumir com uma condição política, porque o desafio dele é eminentemente, o principal desafio do Alexandre de Moraes é eminentemente político. E ele, ao conseguir, ele operou mesmo para esse pessoal todo, 22 governadores, 13 ministros de Estado, conseguiu juntar Dilma Rousseff e Michel Temer, que é tão impressionante e surpreendente quando você juntar numa mesma sala Jair Bolsonaro e Lula. Isso é tão impressionante quanto essas duas, esses 4 personagens. Mas as circunstâncias também estavam a favor dele. Exatamente. Né? Essa defesa da institucionalidade ajudou ele a juntar os opostos. Não é à toa que no Largo São Francisco a gente viu empresários e trabalhadores. Sim. Essa defesa da institucionalidade facilita com que você traga pessoas com posições opostas. Sim, ele tem as características pessoa física dele, né? Esse DNA político, teve carreira política, foi filiado a 3 partidos políticos, mas ele tem uma circunstância que lhe ajuda, provocada principalmente e deflagrada nessa reunião com os embaixadores. Antes também, mas ali que deu o processo para tudo isso.